E será que era necessário um Coringa 2? E chegou nos cinemas o filme Coringa 2. Filme esse que é uma continuação do filme Coringa de 2019. E ele está dividindo muitas críticas. Tem pessoas que estão gostando do filme, tem pessoas que estão odiando. Eu fui no cinema com uma expectativa não a mais alta possível, porque eu não sabia se precisava tanto de um filme de Coringa 2. E depois que saiu do cinema, eu tive certeza que não precisávamos desse filme. Mas essa dúvida ficou na minha cabeça durante todo o filme, se realmente precisava. Mas sabendo que o diretor é muito competente como Todd Phillips, eu achei que ele poderia trazer alguma coisa que poderia surpreender e provar para todos que o filme precisava existir. E isso não aconteceu. E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar por que a gente não precisava de Coringa 2. Mas antes de falar do Coringa Delírio 2 lançado em 2024, a gente tem que voltar para 2019 para falar um pouco sobre o Coringa que chegou aos cinemas. Mas a gente tem que voltar até um pouco mais, porque tudo que envolvia esse filme parecia que ia dar errado. Primeiro pela escolha do diretor, o Todd Phillips, que se provou um grande diretor e muito competente. Mas até chegar em Coringa, ele era o diretor conhecido por fazer a trilogia Se Beber Não Case. Então a partir daí você pensa, esse diretor de Se Beber Não Case vai fazer um filme do Coringa? Será que ele vai ter uma competência? A outra coisa seria o Joaquin Phoenix, que é um ator excelente, um dos melhores da sua geração, mas ao mesmo tempo não sabia como ia ser um Coringa dele, algo que gerava um medo. Esse era um problema um pouco menor, porque a gente sabia a capacidade que o Joaquin Phoenix tem. E o outro problema seria o Coringa como protagonista, porque quando você coloca um vilão como protagonista, automaticamente o público vai ver a história no olhar dele. Então se você não tomar muito cuidado da forma como você vai contar a sua história, ele vai se tornar um herói. Então tudo isso gerava um medo. O filme chegou nos cinemas e o filme foi um extremo sucesso de crítica, de bilheteria, chegando a concorrer a alguns Oscars e até ganhar um, com o Joaquin Phoenix vivendo um Coringa. Inclusive, algo inédito no Oscar naquele ano, porque foi a primeira vez que um personagem ganhou Oscar por diferentes atores. O Joaquin Phoenix ganhou o Oscar por Coringa e o Heath Ledger ganhou o Oscar por Coringa. Na época ele não foi receber porque ele já tinha falecido. Bom, e aí o filme chegou, saiu, e depois dos primeiros meses que todo mundo elogiava muito o filme, ele começou a receber algumas críticas, principalmente por esse ponto principal, que seria o Coringa ser alguém que está sendo muito endeusado no filme. A gente vê a visão dele no filme, então a partir daí as pessoas que estão vendo o filme acabam vendo talvez o lado só positivo dele, algo que não seria tão legal. E depois disso muita gente não esperava que ia ter uma continuação, até que o Todd Phillips anunciou que iria ter uma continuação. E aí chega na expectativa. Se antes do filme de 2019 as pessoas não queriam saber se o filme ia ser bom ou não, as pessoas estavam com medo, quando você anuncia uma sequência de um filme que concorreu ao Oscar, que surpreendeu todo mundo, a expectativa estava lá no alto. Aí você anuncia a Lady Gaga como Harley Quinn, outra coisa que gera uma expectativa, porque a Lady Gaga é uma excelente atriz. Já provou isso em Casa Gucci, já provou isso em American Horror Story, já provou isso também no Nasce Uma Estrela. E aí ainda anunciam que o filme vai ser um musical, ou seja, uma proposta diferente. Realmente a expectativa estava muito alta, porque tudo que envolvia o primeiro filme parecia que poderia ser melhor aqui. E isso acaba sendo um problema. Uma expectativa pode preceder a queda. E aí chega o filme. E aí o Todd Phillips, em todas as entrevistas que ele deu, ele prometeu que esse Coringa 2 não era um filme vazio, era um filme que ele iria surpreender, iria trazer ideias novas, iria continuar e acrescentar o universo do Coringa, não expandir o universo do Coringa, mas ele iria acrescentar mais ao primeiro filme. Ele seria um filme que você assistir os dois completos e entenderia a jornada de todo aquele personagem. E bom, aí a gente entra no filme de 2024 e entra no problema que ele é uma promessa do que nunca foi. Porque quando você pensa nesse Coringa de 2024, ele é um filme que ele parece que ele só fica jogando na mesmice do que o outro já fez. Parece que ele acaba trabalhando os mesmos assuntos do filme, só que agora dessa forma com algumas temáticas diferentes. Então você trabalha agora através do musical, através da parte realmente a ideia de auditório, a ideia de julgamento, de tribunal. Esses dois conceitos acabam sendo um julgamento do Coringa, e isso é interessante até certo ponto, mas a forma como ele trabalha, parece que ele não quer trabalhar assuntos novos. Na verdade, ele quer meio que completar realmente o que o primeiro filme fez. E nisso, parece que os assuntos e as ideias parecem que nunca evoluem. Parece que as ideias sempre são uma repetição do que a gente já viu. Então é uma promessa de algo que vai ser algo diferente, revolucionário, com musical, com julgamento, com
com personagens novos, com o conceito da prisão, discutir assuntos de novo muito interessantes, porque se o primeiro filme ele discutiu muito como a nossa sociedade é quebrada, aqui ele vai direto na política, mostrar como existe corrupção na política e também existe corrupção na prisão, como a prisão ela não beneficia realmente o preso, ela realmente trabalha da forma como ela é, como é um sistema que às vezes tem suas leis próprias, tudo isso poderia ser muito bem trabalhado, e o filme acaba a deixar tudo isso, parece que as críticas não são tão incisivas como tinham no primeiro filme. Tem as críticas a vários pontos de política, a parte de governo, a parte também da polícia, a parte, mas nada disso parece que é tão forte como poderia ser. Então por isso que é uma promessa do que não foi, porque é um filme que ele acaba só retrabalhando vários elementos que o primeiro filme já fez de uma forma diferente, com uma nova visão, e a Harley Quinn é uma nova visão de tudo isso, de alguém que venera ele, com alguns elementos que só são repetidos aqui. E de novo, o filme de 2019, ele não é um filme que ele não é atual. Na verdade, as temáticas, os assuntos, as discussões que apresentam lá são muito atuais até hoje em dia. E essa é outra prova de por que a gente não precisava de um Coringa 2. Porque ele não vai trazer discursos novos, ele só vai reforçar o que o primeiro estava falando com algumas ideias diferentes. Mas aí chega o ponto, o filme é terrível? O filme não é terrível. Ele, assim como eu falei na minha crítica, tem coisas muito boas e vale destacar aqui de novo. Eu acho a trilha sonora do filme fantástica, eu acho a Lady Gaga incrível, o Joaquin Phoenix incrível, e também acho que os dois têm uma química fantástica. Eu acho que o Todd Phillips manda bem na direção, apesar de ficar bem básico em alguns pontos, ele manda bem na direção, igual da parte do tribunal. O problema do filme realmente fica na parte da história não evoluir, os assuntos não evoluírem, o filme acaba tendo um final que eu também não gosto muito da forma como ele termina. E também acho que em alguns pontos o filme parece que falta usar um pouco. É um filme que eu falei, falar que o filme é ruim, eu acho exagero, mas eu acho que ele é um filme só mediano e ele é mais decepcionante do que ruim. Mas aí chega a pergunta, por que o filme deu errado então? Qual que foi o erro primordial do filme? Pra mim, eu falei na crítica e eu repeti esse vídeo aqui para destacar mais uma vez. Pra mim, o erro principal de Coringa 2 é o Todd Phillips tentar responder às críticas que ele recebeu. E a gente volta porque eu falei no começo do vídeo. Lembra que eu falei no começo do vídeo que depois que Coringa de 2019 saiu, as pessoas que foram assistir o filme começaram a criticar pela forma como tratava o Coringa? Então, parece que o Todd Phillips não gostou dessas críticas e a partir daí ele resolveu fazer um filme para responder elas. E não como se fosse criticando quem criticou. Na verdade, é para explicar o filme. E aí é que vive o problema. Quando você tenta explicar a sua própria piada, você vai acabar deixando a piada sem graça e vai se confundir. Quando você quer se explicar demais uma situação que não existe explicação, você vai acabar se atrapalhando mais do que você estava antes. E isso acaba acontecendo em Coringa 2. As pessoas criticaram muito que o Coringa era muito endeusado, que o Coringa mostrava uma visão de que talvez ele pudesse não ser tão ruim, que pessoas poderiam assistir o filme e sentir como se aquilo fosse uma motivação para ele virar algo mais para frente. E o que o Todd Phillips parece que faz aqui? Ele vai mostrar como o Coringa não é bom. Então esse filme ele é para quebrar o Coringa. Então em todos os elementos, da parte feminina, a parte sexual, a parte do relacionamento, a parte de como o mundo vê ele, como personagem, ele é um personagem quebrado. A cada sequência você vê o quanto Arthur Fleck é quebrado e como o Coringa é só uma personalidade que ele criou. Essa ideia não é ruim, mas o filme parece que ele é uma grande resposta à crítica que o primeiro filme tinha que ter. Então esse é o grande problema do filme. Ele não é um filme que quer continuar a história. Ele não é um filme que vem com novas ideias. Ele não é um filme que quer trazer um Coringa de novo. Ele é um filme que quer responder os problemas do primeiro filme. É como se fosse, em certa forma, até o Todd Phillips tentando se corrigir, tentando até pedir desculpa por algumas coisas que ele fez no primeiro filme, que não precisava pedir desculpa, mas parece que ele tá pedindo. Então esse pra mim é o grande problema do Coringa. É que em vez de ele ser uma continuação, em vez de ele trazer assuntos novos, ideias novas, discussões modernas, afinal de 2019 para 2024 a gente teve tanta coisa que passou por aí, inclusive uma pandemia, ele não resolveu discutir nada disso. O que ele resolveu discutir é responder às pessoas que não entenderam o filme dele. Então por isso que é o grande problema. Parece que é uma resposta ao... É um filme resposta ao primeiro filme, e não um filme que quer continuar a história. Então precisava de uma continuação? Não. Poderia existir? Sim. O Coringa é um personagem fantástico. E é por isso que ele tem mídias diferentes, tantos atores que já viveram ele. Porque ele é um personagem tão incrível, tão interessante em como trabalhar a personalidade dele, que atores diferentes fizeram personagens diferentes e todos funcionaram mais ou menos bem, porque alguns não são tão bons. Mas quando você pensa como um todo, poderia ter mais filmes do Coringa. Pode ter vários filmes do Coringa de formas diferentes, porque a linguagem, a forma como um estudo de personagem pode ser feito com ele, sempre vai ser fantástico, mas não dessa forma. Então poderia existir um filme, mas esse aqui não precisava, e a forma como foi feito só comprovou isso. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Coringa Delira 2? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.